Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: o que eu represento para essa pessoa? Vamos tentar entender, né, o que a gente significa realmente para essa pessoa. Vamos ver aí a nossa representatividade na vida dessa pessoa, tá bom? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número um, escaravelho. E a opção número 2, o elefante de jade. Então parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu tô sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. E vamos tentar descobrir o que a gente representa para essa pessoa. Opção número 1, escaravelho. Opção número 2, o elefante de jade. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu o escaravelho. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o escaravelho. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o escaravelho. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o escaravelho. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o escaravelho embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Sol. Como diz minha amiga Karina Bócio, um beijo, Karina. Inclusive, não, esse vídeo vai no ar no dia 14. Achei que fosse no dia do aniversário da Karina, que é na segunda-feira, dia 17, junto com meu irmão. Mas, como diz minha amiga Karina Bócio, vocês são o sol da vida dessa pessoa. O sol, ele é uma carta que traz muita luminosidade, claridade, alegria, prosperidade para as coisas. Então, vocês representam para essa pessoa, gente, um ponto de luz aí, muitas vezes, no meio da escuridão. Ah, Márcio, como que eu posso ser esse ponto de luz se a pessoa não me procura, se eu estou bloqueado, se a pessoa falou que não quer mais me ver na frente dela, enfim. Gente, cada um lida com situações de uma forma diferente, né? Tem pessoas que têm tanto medo do que sente que para elas é muito mais fácil elas fugirem do que enfrentar os próprios sentimentos. Mas a energia do sol é uma energia de claridade, de luminosidade, de fartura, de abundância. O sol, ele é fonte de luz, né? Ele é fonte de vida. Sem a luz do sol, nada vai adiante. Sem a luz do sol, nada sobrevive. E o sol faz com que a gente também veja as coisas de uma forma mais clara, mais objetiva, mais verdadeira. Mas detalhe, né? O sol também, ele é uma carta que é ligado muito ao orgulho. Então essa pessoa ela pode também ver vocês como pessoas extremamente orgulhosas diante de situação, tá? Vamos ver com as demais cartas o que o jogo também nos fala. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o escaravelho. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o escaravelho. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o escaravelho. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o escaravelho? Mostra pra gente. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o escaravelho? O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o escaravelho? Cortando em 3, deck do meio, nós temos 10 de copas, dependurado,
2 de espadas, 6 de ouros, as de paus, justiça e a carta do corte. É um cavaleiro de espadas. Primeiro, é uma pessoa muito racional, né? Muito prática, muito objetiva, muitas vezes fria, muitas vezes passa até uma impressão de pessoas mais calculistas, né? Porque o cavaleiro de espadas, ele tá indo para a guerra. Então é aquela pessoa que está sempre na defensiva, sempre se guardando, sempre se protegendo, sempre pronto ali para puxar a espada, né? Olha a faca. Então é aquela pessoa que está sempre ali pronto para uma batalha. O Cavaleiro de Espadas também, ele está sempre stalkeando, ele está sempre olhando, sempre observando tudo que está acontecendo ao redor dele, justamente para ele não ser surpreendido em nenhuma armadilha, tá? Então são pessoas bem desconfiadas de uma forma geral. A gente começa o jogo com um 10 de copas. O 10 de copas é a carta do final feliz. Para muitos tarólogos é a carta que mais fala de emoção, que mais fala de sentimento. Como eu sempre falo, para mim nunca foi. Para mim a carta que fala realmente de amor é o 2 de copas, mas é inegável falar que o 10 de copas fala de sentimento. São 10 taças intactas, 10 taças em pé. Mas para mim ela é uma carta que remete muito ao final feliz das situações. As coisas podendo se resolver, as coisas podendo se fazer da melhor forma e do melhor jeito possível, tá? Então vocês representam também para essa pessoa uma chance de talvez ser feliz. Porque o 10 de copas, ele é muito a carta do final feliz, né? Mas eu acredito, gente, que isso está sendo de um tempo para cá. Porque em seguida desse 10 de copas eu tenho a carta do dependurado. E o dependurado é uma carta que eu gosto, os tarólogos não gostam de uma forma geral. Pelo menos eu nunca vi nenhum tarólogo falar que gosta dessa carta, e eu gosto. Porque o dependurado, ele fala das coisas paradas, assim, né? Das coisas meio estagnadas, das coisas bem travadas. Aí você gosta do quê, seu tonto, se o negócio não está andando? Mas o dependurado, ele está preso numa situação de cabeça para baixo. Então ele nos permite olharmos a vida por um ângulo diferente. Se eu olho uma situação por um ângulo diferente, eu posso mudar a minha postura diante da situação. Eu mudando a minha postura diante da situação, eu começo a colher resultados diferentes do que eu estou acostumado a colher. Então o dependurado, ele nos dá ali uma oportunidade bem interessante de, primeiro, olhar a vida com outros olhos. À medida em que eu olho uma situação diferente, eu mudo minha postura, eu mudando minha postura, eu começo a colher resultados diferentes do que eu estava acostumado a colher. Porém, eu acredito que essa mudança de postura está acontecendo mais para agora. Eu acho que está sendo uma mudança aqui na vida dessa pessoa. Eu não acredito que, por exemplo, há 3, 4, 5 meses atrás, essa pessoa via desse jeito. Provavelmente é uma situação que ela está começando a olhar diferente para ela a partir de agora, tá? Em seguida desse dependurado, eu tenho a carta do 2 de espadas. E o 2 de espadas é uma carta que fala muito de autossabotagem. Provavelmente essa pessoa se autossabota muito. É óbvio que a autossabotagem, gente, é num nível inconsciente. Porque se fosse consciente, ninguém ia continuar se autossabotando, né? Porque o 2 de espadas, ele é representado por uma pessoa que está ali parado com 2 espadas em frente ao corpo. Espadas é a nossa parte mental, a nossa parte racional. A pessoa geralmente está vendada e geralmente a gente tem a imagem da lua no fundo da carta. Esse é um dos pouquíssimos decks que eu tenho que não tem a imagem da lua no fundo da carta. Mas o que isso representa? À medida em que a nossa mente não enxerga as coisas como elas realmente são, a figura está com uma venda nos olhos, então ela não está enxergando corretamente, né? À medida em que a gente não enxerga as coisas como realmente são, isso acaba gerando na gente uma grande confusão emocional. Por isso que essa carta geralmente tem a lua no fundo dela. Ou seja, se eu não enxergo direito, isso gera em mim uma grande insegurança, uma grande incerteza, e eu começo a ficar mais confuso diante da situação. E, consequentemente, muitas vezes eu acabo me auto-sabotando também com as minhas próprias atitudes diante dessa história toda. Então a gente percebe que a pessoa ela se auto-sabotou muito, que a pessoa ali ela se bloqueou muito numa série de situações. E era um relacionamento aqui, ou era uma situação entre vocês
em que provavelmente vocês se doavam mais do que a pessoa. Por que eu falo provavelmente vocês? Porque em 96% dos casos a mulher se dedica mais na relação do que o homem. E o canal, ele tem uma visualização muito maior do sexo feminino do que do sexo masculino. Por isso que eu falei vocês, tá? O homem, ele tem por natureza se dedicar mais no começo da relação. A partir do momento que o homem acredita que ele conquistou, ele tende a fazer corpo mole mesmo. E a mulher acaba investindo muito mais para que a relação aconteça. Só que um relacionamento bom é um relacionamento equilibrado, olha a justiça aqui. Então o jogo ele pede para vocês o seguinte: procurem agir mais racionalmente. Procurem ser mais práticas, mais objetivas. Tente trazer mais uma igualdade para a situação. Porque o relacionamento bom é o relacionamento em que os dois trabalham, os dois investem, os dois tentam fazer ele acontecer. Não é nunca legal que um se doe mais do que o outro, porque o negócio fica ali desequilibrado, né? E o ideal é a gente andar pelo caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então procurem trazer um pouco mais de equilíbrio para a situação. E aqui, gente, é muito forte a possibilidade de uma reaproximação ou de um recomeço entre vocês. Porque eu tenho em seguida desses 6 de ouros um as de paus. Todo as fala da gente começar ou recomeçar uma situação, cada um dentro da sua especialidade. E o as de paus, ele fala da gente começar ou recomeçar algo porque tem paixão, desejo, vontade, intensidade, tesão envolvido. De todos os ases é o as mais rápido, então aqui existe uma probabilidade grande de ter uma reaproximação aí num curto período de tempo, tá? Essa pessoa pode tentar se reaproximar e até recomeçar um envolvimento com vocês para quem está afastado. Porque o Sol também fala de retomadas amorosas, né? E em seguida a gente vem com a Justiça, que é uma carta que pede para a gente lidar com a situação racionalmente falando, tentar ser prático, objetivo, racional, né? Mas, sobretudo, equilibrado diante da situação. Então a gente pergunta o seguinte: o que eu represento para essa pessoa? Primeiro de tudo, vocês representam uma fonte de luz, de vida, de calor, de luminosidade, de bem-estar. Vocês representam muitas vezes para essa pessoa a possibilidade de ser feliz, de ter um final feliz nessa situação. Só que eu acredito que essa pessoa está começando a ver isso agora. Ela está mudando a forma de olhar a situação. É uma pessoa que se auto-sabotou demais, né? Então ela está começando a ter agora uma visão diferenciada da situação e, consequentemente, pode vir a ter uma mudança de comportamento num curto período de tempo, porque o as de espadas é uma carta rápida. Então acredito aí que em pouco tempo pode começar a ter uma aproximação ou mesmo uma mudança de comportamento da pessoa com relação a vocês. Mas vocês representam um caminho de luz, de alegria, de prosperidade, de felicidade aí para a pessoa, tá bom? Gostou? Deixe o seu like e compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o elefante de Jade. Vamos lá? O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o elefante. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o elefante. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o elefante. O que eu represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o elefante. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do eremita. O eremita é uma carta que fala muito de saudade. Vocês provavelmente estão afastados aqui, a grande maioria deve estar afastado, e vocês estão representando no momento uma fonte de saudade para essa pessoa. O eremita, ele é representado por um velho à noite sozinho no alto de uma montanha. E ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz,
ou é uma vela, ou é uma lamparina, ou é uma lanterna. E com essa fonte de luz ele procura o melhor caminho, a melhor estrada, a melhor direção a ser seguida ou a ser tomada, né? Então o eremita ele sempre nos remete à saudade, mas o eremita também sempre nos remete a procurar caminhos, a procurar respostas, a procurar direções a serem seguidas, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o elefante de Jade. O que represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Mostra pra gente, universo. O que represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o elefante de Jade. O que represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Mostra pra gente. O que represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o elefante de Jade. O que represento para essa pessoa? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Embaralhado, cortando em 3. Deck do meio, nós temos mundo, 5 de copas, justiça, 2 de paus, 7 de ouros, dependurado e as de paus como carta do corte. Gente, essa pessoa provavelmente está olhando a situação de uma forma diferente aqui, tá? A impressão que passa no jogo é que essa pessoa levou aí um chacoalho da vida. Porque a gente começa o jogo com a carta do eremita. O eremita é uma carta que nos remete muito à saudade, né? E a procurar respostas, procurar caminhos. A gente inicia o jogo com a carta do mundo. O mundo ele é considerado pela maioria dos tarólogos como sendo a melhor carta do tarô. O mundo fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, de triunfo. O mundo fala da abertura de um novo ciclo, da abertura de uma nova fase. Só que o mundo, ele é uma escola. E para a gente passar de ano, a gente tem que tirar notas boas, né? Então o mundo, ele fala assim pra gente, pare e olhe para trás. Veja o que você fez na sua vida que te trouxe bons resultados. Volte a repetir. O que você fez que não trouxe os resultados que você esperava? Procure fazer de uma forma diferente. Porque se você muda a forma de fazer algo, você muda também o resultado daquilo. Então o mundo ele pede muito isso, parar e refletir. Repetir o que deu certo e fazer diferente aquilo que não trouxe os resultados que a gente estava esperando. Então a energia do mundo é uma energia muito de aprender com os erros e com os acertos. E à medida em que a gente aprende com os nossos erros e com os nossos acertos, a gente se permite também abrir um ciclo novo na nossa vida, melhor do que o ciclo passado. Porque em seguida do mundo eu tenho um 5 de copas. O 5 de copas é a carta do chorar sobre o leite derramado. Provavelmente essa pessoa olha hoje a situação e lamenta muitas coisas que ela possa ter feito. Porque o 5 de copas é a gente lamentar, né? Chorar sobre o leite derramado, a gente lamentar posturas e atitudes que nós tivemos diante das coisas. Aqui tem cara de arrependimento aqui, tá? Essa pessoa provavelmente lamenta algumas coisas que fez. E está procurando aí um equilíbrio maior, está tentando aí se harmonizar e lidar também com a situação de uma forma mais racional, de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa, né? Porque a justiça, ela pede pra gente racionalidade, porém equilíbrio. Então essa pessoa provavelmente está tentando se equilibrar, tentando se harmonizar, mas tentando ser justa e coerente diante das coisas também. Só que o problema é que não sabe muito bem como fazer, né? Porque em seguida dessa carta da justiça, a gente tem um 2 de paus. E o 2 de paus é uma carta de dúvida. Como que eu faço? Eu vou por aqui ou vou por ali? Olha o eremita, ele está procurando respostas, ele não tem ainda o caminho certo a ser traçado. Ele está procurando ali o caminho, a direção. E o 2 de paus vem nessas dúvidas aqui, né? Porque o 2 de paus geralmente ele é representado por um andarilho
que está vindo por uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. Só que não tem placa ali. E agora, qual o caminho que eu pego? A direita ou a esquerda? Vou por aqui ou vou por ali? Não tem placa, eu não sei aonde vai levar cada uma dessas direções, né? Então a gente percebe que essa pessoa tem uma certa dúvida aí de como fazer as coisas, como conduzir, qual rumo dar às situações. A pessoa está ali meio perdida ainda. E em seguida a gente vem com um 7 de ouros. O 7 de ouros é uma carta que lembra pra gente o seguinte: não adianta ter pressa. Como dizia meu pai, quem tem pressa come cru e quente. Porque não adianta você querer acelerar processos que não estão prontos para ser vividos. Não adianta você tirar uma banana verde do cacho e querer comer, porque você não vai conseguir. Ela prende, ela amarra, ela trava na boca da gente. O máximo que a gente consegue é biomassa. E isso para quem gosta ainda, né? Então, o 7 de ouros ele vem muito no sentido da gente ter a sabedoria de esperar o momento certo para que a coisa esteja pronta para ser vivida e a partir daí a gente dá a oportunidade para que isso aconteça, que isso se faça. E em seguida ainda desse 7 de ouros eu tenho a carta do dependurado. E o dependurado é uma carta que fala da gente olhando a vida de uma outra forma, né? Olhando a situação por um outro prisma. Quando eu mudo a forma de olhar uma situação, eu mudo a forma de lidar com ela. Eu mudando a forma de lidar com ela, eu também mudo os resultados que eu vou obter. Então a carta do eremita, do dependurado aqui, é meio que uma nova oportunidade de olhar uma situação. A partir do momento que eu olho ela diferente, eu vou começar a agir diferente, tenho a oportunidade de abrir um novo ciclo, uma nova história, uma nova fase na minha vida. Mas a pergunta é, o que eu represento para essa pessoa? Vocês representam saudade, existe sentimento aqui. Vocês representam também um arrependimento, muitas vezes, de posturas que tiveram, mas, sobretudo, vocês representam uma oportunidade de aprender com os erros e com os acertos. E uma nova oportunidade de abrir um novo ciclo que possa vir a ser muito melhor do que o ciclo passado, do que o ciclo em que estava se vivendo. Então é como se fosse aí uma esperança de dias melhores vindo aí no caminho de vocês. Carta do corte é um as de paus. Todo as fala da gente começar ou recomeçar uma situação. Iniciar ou reiniciar algo. E o as de paus fala da possibilidade da gente começar ou recomeçar algo, porque tem paixão, tem desejo, tem vontade, tem intensidade envolvido, tem sentimento envolvido, desejo aqui também envolvido, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.